Olá, que prazer em ter você aqui de novo em mais um podcast da Roden. Hoje você vai conhecer a Laura, nossa supervisora comercial responsável pelo mercado da Latam, uma área desafiadora e estratégica que conecta a Roden a diversos países da América Latina. Laura, que prazer em ter você aqui conosco. Prazer, Lívia. Muito feliz de estar aqui com você hoje. Que bom. Hoje é de peso, hoje é nível internacional. Tô contente com a tua visita. E Laura, vamos comentar assim, o que eu quero saber. Quem é a Laura? Quero que você fale um pouquinho sobre você. Bom, eu sou a Laura, eu sou natural do interior de São Paulo. Agora eu tô morando aqui em Santa Catarina, desde o ano passado. Antes morava no Paraná e agora eu me mudei pra cá, então tô aí me adaptando a morar em Santa Catarina, morar aqui em Pouso Redondo. Olha que bacana, Laura. Tá, e me conta um pouquinho assim, e você tem o espanhol, né? Sim. Vivido, assim, tanto que você cuida da América Sim. Latina. Como é que iniciou esse conhecimento? Eu sempre gostei bastante de aprender novas línguas, eu falo inglês também. Olha. E aí o espanhol sempre aprendi na escola. Depois de um tempo tive mais contato, né, no intercâmbio, tive mais contato um pouco com a língua, sempre gostei. E comecei a trabalhar, sempre trabalhei com exportação, principalmente com a América Latina. E aí foi muito de vivência mesmo, de atender clientes, de viagens, de fazer mais aulas também, né? Comecei a fazer mais aulas de espanhol para aprimorar. E hoje consigo me virar bem no espanhol, né? Atender os clientes. Cada dia, cada viagem eu falo que é um aprendizado. A gente aprende uma coisa nova, aprende uma palavra nova. Como eu atendo vários países, cada país tem uma maneira diferente de falar, tem suas particularidades. Então a gente vai aprendendo a cada viagem com cada cliente. Vamos aprimorando também o espanhol. Ô, Laura, então foi aí que surgiu então essa oportunidade de você ser supervisora e assumir essa área. Sim, eu sempre trabalhei com exportação em outras empresas, né? Antes da Roden, sempre trabalhei no mercado externo, que foi sempre algo que eu gostei muito. E todas as empresas que eu trabalhava sempre tiveram um foco muito grande na América Latina. Então, quando surgiu essa oportunidade da Roden para ser supervisora especificamente da América Latina, eu fiquei muito feliz porque eu já atuei bastante nessa área de América Latina, nos países que hoje eu também atendo aqui na Roden, em outras empresas. Então, casou muito o que eu já fazia em outras empresas com o que eu faço aqui hoje. E a gente ficou muito feliz com a tua vinda. E Laura, assim, me conta assim, quais os desafios de ser supervisora, né? O que você encontrou nesse caminho ali? Apesar que você já tem experiência, né? Você já falou que já tinha contato, então. Sim. Para esses países que você atua hoje? Sim. Eram basicamente os mesmos. Eu atuo basicamente com os mesmos países que eu já atuava, mas é um segmento, apesar de eu já ter atuado no segmento da construção antes, é um segmento um pouco diferente, que a gente atua bastante em obra, que era algo que eu não atuava tanto, eu atuava num segmento mais de distribuição. Então hoje tá na obra, visitar a obra, é um ambiente igual eu e a Dani, a gente compartilha muito isso, né? Que a gente tá num ambiente muito masculino, que isso tem seus desafios. Hoje a gente estava conversando outro dia que os nossos clientes, a grande maioria são homens, a gente está sempre nesse ambiente masculino, ambiente de obra. Então isso tem alguns desafios às vezes, né? Ainda tem um pouco essa barreira de ser uma mulher nesse universo mesmo, que é muito masculino. Então isso tem às vezes as suas barreiras e também tem a barreira cultural mesmo, porque cada país tem a sua cultura. A gente atua em diversos países e cada país é um jeito diferente, assim, o jeito de fazer negócios, a cultura deles, e algumas questões de produtos também são diferentes, mas em cada país é uma atuação diferente. Então, acho que esses são os principais desafios. Nossa, não, e a gente fica super orgulhosa de ser representada aí por vocês aí, mulheres atuando aí na supervisão. Sim. Isso para nós é um orgulho grande. E Laura, e me diz assim, né? Você citou ali sobre as regiões e as peculiaridades. O que você poderia sinalizar assim da América Latina, assim, cultural? Comentar conosco um desafio assim que você teve, uma curiosidade, enfim. A gente tem muitas diferenças, às vezes, de nomenclatura de produto. Ah, pois é. Então, às vezes, ontem mesmo eu liguei para um cliente, eu falei um termo e ele não sabia o que era, porque era
o que em outro país se utiliza, mas naquele país eles utilizam outro nome. Então, em termos de nomenclatura, a gente muda bastante de como eles chamam os produtos. Isso muda de país para país, alguns termos. E também, em produto, a gente tem um pouco a diferenciação de tamanho. Eles acabam usando uma porta um pouco mais baixa, normalmente. Aqui a gente tem um padrão de porta, né, de 2,10 de altura. Lá eles usam 2,05, 2 metros. Olha. Então, são portas um pouco mais baixas. Eles também gostam bastante de portas amadeiradas, que é algo que aqui a gente já não utiliza tanto, né? Hoje, a principal diferença no produto, muitas vezes, não é a porta em si, mas as ferragens. Então, eles utilizam fechaduras de um padrão muito diferente do que a gente utiliza aqui no Brasil, que a gente nem encontra, muitas vezes, essas fechaduras aqui. E eles me mandam uma amostra e a gente consegue fazer a usinagem. Então, a gente não faz usinagem só das fechaduras do padrão que a gente utiliza aqui no Brasil. A gente consegue também fazer usinagem dessas fechaduras, que são modelos bem diferentes, são máquinas, fechaduras digitais, muitas vezes, fechadura de hotel. Então, só o cliente mandar uma amostra pra gente que a gente consegue fazer usinagem dessas portas. Eles sempre me enviam, às vezes eu trago de viagem umas fechaduras que são muito diferentes, que às vezes a gente olha e fala, meu Deus, nunca vi uma fechadura dessa, mas a gente consegue usinar, não tem problema. A gente consegue fazer a furação na porta para ele instalar essa fechadura lá na obra. Então a gente encontra uma solução. Eles podem trazer, a gente vai dar encontra um uma jeito. solução, por mais diferente que seja essa fechadura, enviando uma amostra, a gente consegue fazer. Que maravilha, Laura. As curiosidades que vêm, né, Sim, do mercado sim. latino. Às vezes eles aparecem com umas portas muito diferentes, assim. Às vezes aparecem... Normalmente são produtos bem parecidos com o que a gente utiliza, são portas bem padrão, mas às vezes vem uma solicitação de umas portas que a gente olha e fala, meu Deus, como que eles pensaram nisso? Como que a gente vai fazer essa porta? Criativos. Muito criativos. Como que eles vão achar alguém que forneça essa porta, sabe? Então, às vezes a gente tem que falar para eles que não é possível, porque não vai ser segura ou não vai atender o que eles precisam. Às vezes eles idealizam, mas eles não entendem que não é possível, muitas vezes. Então, às vezes eles aparecem com umas portas bem diferentes, às vezes em planos de obra que o arquiteto mandou, mas quando vai fazer o projeto, vê que essa porta não é tão viável, mas eles são bem criativos, eles aparecem às vezes com os produtos bem diferentes. Que legal, meu, que bacana. Nossa, como tá gostoso fazer esses negócios, né, de saber, porque lá a gente não tem ideia. Sim, a gente fez agora a obra de um hotel. Tá. E a gente fez aquelas portas que dão acesso a 2 quartos. Ai, sim. Então ela tem um batente só, mas abre 2 folhas para 2 quartos diferentes. Então foi um projeto bem diferente que a gente fez recentemente para um hotel, que aí tem esse acesso. Às vezes eu ia explicar para as pessoas, não, é uma porta que é um batente e tem 2 folhas. Eles olhavam para mim e meu Deus, como assim? Nossa. Mas aí quando a gente vê o projeto faz todo sentido, né? Para um hotel que é a comunicação de 2 quartos, que às vezes vai se hospedar uma família e pode ter acesso a 2 quartos. Então a gente fez essa porta aí específica para um hotel. Claro que é todo um estudo, a gente tem que fazer projeto, tem que ter todas as medidas, o cliente também tem que fornecer isso pra gente. Mas alguns projetos bem especiais que eles pedem, a gente consegue atender. Interessante. Pois é, Laura, e aí eu fico curiosa assim, e a logística para fazer a entrega de uma porta daqui até lá? Como que funciona? Como que é? A gente hoje trabalha na exportação, a gente trabalha tanto com o kit montado quanto com o kit desmontado. Porque com o kit desmontado a gente consegue colocar uma quantidade bem maior no caminhão, então acaba compensando o frete para o cliente. Só que em alguns países a mão de obra acaba sendo muito cara. Então, eles preferem que a gente envie montado e a gente utilize um espaço maior de caminhão, ou às vezes até mais de um caminhão, e eles não têm que montar lá por uma questão de mão de obra mesmo, porque a mão de obra é muito cara para fazer esse trabalho. Então, vai de preferência do cliente mesmo, se a gente vai enviar desmontado ou se a gente vai enviar montado. E a gente sempre pede para o cliente enviar o caminhão aqui para a fábrica, e ele vai entregar lá na obra. A gente não faz transbordo em fronteira, nem nada do tipo. Por ser um material mais sensível mesmo, a gente coloca aqui no caminhão todo certinho, que a gente tem que colocar... A questão de como se coloca o produto no caminhão, principalmente montado, né? Então, a gente não fala para os clientes não moverem, não fazerem esse transbordo de caminhão. Então, o caminhão sai daqui e vai entregar direto lá na loja ou na obra do cliente no outro país.
Eu imagino o cuidado, né? Até para chegar... Sim, a gente faz um trabalho bem ali na expedição, né? De colocar esses kits, porque são viagens muito longas, então de amarração, de armazenagem desses kits para que chegue tudo perfeito lá para o cliente, que ele vai sair daqui, vai ser entregue direto lá na obra e já vai ser instalado. E existe alguma exceção de ir, por exemplo, aéreo? Em alguma situação ou não? É mais difícil? É mais difícil, Tá. assim. Às vezes a gente acaba enviando bastante amostra aérea, ou às vezes alguma peça que faltou, alguma coisa menor. É possível enviar uma porta aéreo, mas aí Casos específicos, né? É, um caso muito específico, porque pelo volume, né, que é um produto grande, acaba sendo mais complicado. Não, legal. Ô, Laura, me conta assim, e uma curiosidade em algum atendimento, assim, ou de repente uma situação que você, que nem você já teve outras experiências nessas regiões que você atua hoje. Você chegou já a encontrar um cliente e chegar a atender o mesmo cliente que você já atendia em outro momento? Sim, hoje tem alguns clientes, principalmente em feira, eu acabo encontrando bastante gente que eu já atendia, né, em outros lugares que eu trabalhei. Por ser um segmento parecido, então eu encontro clientes em feira, clientes que eu já atendia, tem alguns clientes em comum, né, que a gente está aí conversando, em negociação, que eu já conhecia de experiências anteriores. Então, apesar de a gente fala que o mundo é muito grande, mas a gente sempre acaba encontrando as pessoas nas viagens, encontrando algum colega que a gente já trabalhou junto, ou algum cliente que a gente acaba encontrando aí pelas viagens. Não, isso é muito gostoso, né? E agora, aproveitando esse gancho que você comentou, como que foi a tua experiência na feira? Você participou de duas, né? Foi a Revestir, que atualmente E a Feicom. E a Feicom. Como é que foi essa vivência para você? Já tinha participado, conhecia? Já tinha participado das feiras, mas foi muito legal. Fazia alguns anos já que eu não ia na Revestir e na Feicom. E foi muito bom, atendi muitos clientes, a gente recebe muitos clientes de fora na Revestir e na Feicom. Muita gente aqui da América Latina vai para essas feiras. Olha só. Então é muito legal que a gente acaba conhecendo gente de muitos lugares, de muitos países, que tem interesse nas portas, que querem conhecer o produto. Então são duas feiras que a gente que surgem negócios muito interessantes. E a gente também aprende muito, às vezes, um produto que é uma possibilidade de mercado, um possível produto a se desenvolver. A gente acaba também vendo tendências e demandas no mercado de outros países também. Então, essas feiras são sempre muito legais e muito produtivas para exportação. Hoje são as principais feiras, né, para a gente captar novos clientes, encontrar parceiros e também receber os nossos clientes que a gente já atende. Então, e a gente fica muito feliz quando a gente recebe os nossos clientes na feira, né? Sim. É um prestígio, assim, que a gente não sabe explicar. É muito legal. Principalmente como a gente tem os clientes são de outros países, às vezes a gente não consegue visitar com a frequência que a gente gostaria. Então, receber eles na feira é muito legal, que a gente tem um momento para conversar. Eles também, normalmente os clientes trabalham com outras empresas que também estão na feira, então eles acabam vindo por vários motivos, né? Por várias empresas que eles têm negócios, e aí quando eles passam no stand é muito legal ter esse momento com eles. A gente fica muito feliz, muito contente em receber os clientes, em poder conversar com eles, poder mostrar as novidades também, que às vezes é complicado a gente mandar uma amostra do produto, às vezes, quando é um lançamento, uma cor nova. Então também é uma oportunidade legal deles verem os nossos lançamentos, verem os produtos instalados. Então é sempre muito bacana. Ô, Laura, e recentemente você esteve lá na região. Que região que você foi? Eu estava na Argentina agora. Você estava na Argentina. Como é que foi esse acolhimento? Você ficou um tempo ali visitando alguns clientes, né? Sim, foi muito legal. Eu sempre sou muito bem recebida, assim, quando eu vou visitar os clientes. É sempre muito bacana perceber que eles têm um carinho pela gente. Eles gostam muito dos brasileiros, né? A gente sempre fica... Até os argentinos, né? A gente brinca essa rivalidade que a gente tem de futebol e tudo mais, mas eu fui sempre muito bem recebida. Então é muito bacana estar lá também e entender um pouco do mercado, ver como que é, ver o que os produtos que eles utilizam e até ver a forma de consumo deles, né? Entender melhor, assim, em loco mesmo, como que funciona. Então essas viagens são sempre muito bacanas e muito produtivas, assim. Eu acabo conhecendo melhor os clientes, estando lá. Às vezes eles me levam até para jantar na casa deles, para a gente se conhecer melhor. Então a gente acaba tendo uma conexão muito forte, assim. E isso
acaba ajudando muitos dos negócios, né? A gente tem essa conexão com os clientes que acabam muitas vezes se tornando amigos mesmo. Não, e é fantástico. E é o que move os nossos valores, né? A gente gosta desse relacionamento, dessa proximidade. Sim, com certeza. Né? Ô, Laura, e assim, me comenta um pouco assim, e teve alguma história marcante, assim, que você, de algum momento, alguma experiência que você viveu nessas atuações? Eu acho que as viagens sempre acontece alguma coisa, assim, que marca a viagem, né? Ai, sim. Uma mala esquecida, alguma coisa assim. Como eu viajo sempre, levo amostras para os clientes, e aí é voo internacional e tudo mais, então eu sempre sou parada. Sempre querem abrir as caixas para verem as amostras, ver o que é. Então, sempre dou uma paradinha ali na alfândega para eles verem o que é. Nunca tive maiores problemas, mas sempre eles ficam, quando passa no raio-x, eles veem... faz parte da segurança deles, Sim, né? aí eles veem as amostras de madeira, eles sempre param, pede para abrir, pede para ver. Então, isso já é corriqueiro, assim. Mas já aconteceu, às vezes, de eu me perder em viagem, enfim, não das conhecer... conexões, assim? Não, na cidade mesmo, de não conhecer e, enfim, o cliente passar a localização e às vezes a localização não tá tão exata e eu chegar e, meu Deus, onde eu tenho que ir. Então, essas coisas assim, mas os clientes, eles são sempre muito atenciosos, né? Quando a gente vai para outro país, eles sempre ficam preocupados e muitas vezes falam, não, pode deixar que eu te busco, depois eu te levo. Então, eles querem sempre dar dicas do que fazer, do que não fazer, do que é perigoso, do que não é. Então, eles são sempre muito atenciosos, assim, nesse ponto. Então, nunca tive nunca passei por situações muito graves, assim. Nunca tive nenhum susto nessas viagens. Foram sempre, ainda bem, muito tranquilas. Ai, que bacana, Laura, que bom. Ô, Laura, e diz pra nós, assim, quais são os países hoje que você mais atua, assim, na tua região? Hoje a gente tem uma atuação muito forte com os países aqui da América do Sul. A gente também atua ali na América Central, né, até o México, que ainda abrange a América Latina. Mas hoje a gente atua bastante na América do Sul, mas a gente está buscando expandir para mais países. Cada vez mais países, a gente vê que tem muita oportunidade, que a gente tem um produto de qualidade para oferecer para outros países. E países que muitas vezes eles não produzem portas, né? Eles não têm essa produção de madeira. Então, hoje o Brasil é referência em produtos de madeira aqui na América Latina. Então, as portas do Brasil são muito bem aceitas. Então, a gente está buscando cada vez mais expandir para mais países. Nossa, cara, porque daí a gente tem 6 milhões de portas produzidas e bastante para nível internacional. Sim, sim. Hoje a produção da Roden, né, grande parte aí vai para exportação, não só da América Latina, mas também de outros países ali da América do Norte. Mas a América Latina também a gente vê que é um mercado que aceita muito bem o nosso produto, que a gente é realmente referência. O produto brasileiro é uma referência em portas, em outros produtos de madeira também para eles. Ô, Laura, e sobre os seus clientes, qual o segmento que você mais atua? Hoje, assim como no mercado interno, a gente atua bastante na parte de engenharia, mas também de distribuição. Então, eu tenho clientes que são construtoras, mas eu também tenho representantes e distribuidores que eles vão fornecer também para obras menores, para obras maiores. Então, hoje esse é o tipo de cliente que a gente mais abrange. A gente também está aí começando um trabalho para distribuição mesmo, igual a gente tem aqui no mercado nacional. A gente, muitas vezes, não vende direto para a construtora, mas a gente vende para empresas que prestam esse serviço para as construtoras. Então, eles vão comprar as portas da Roden e vão oferecer já o serviço de instalação, da porta colocada, vão oferecer também as ferragens. Então, muitas vezes a gente trabalha nesse modelo, que a construtora compra do nosso cliente que oferece esse serviço completo para eles. E, Laura, eu acompanho um pouco, assim, a sua rotina visualmente, assim. Sim. E eu vejo que você se movimenta bastante. Você cuida do início ao fim, né? Sim, eu cuido do processo do início ao fim. Desde contato com o cliente, eu acompanho a parte que a gente faz a padronização da obra. Então, eu estou sempre em contato ali com o PCP para a gente definir obra. O cliente manda, às vezes, as informações em espanhol. Então, eu também ajudo eles, né? Quando eu vou passar a informação. Então, a gente está sempre discutindo a medição, também tenho esse cuidado com o PCP para ver prazo, porque como é um embarque internacional, a gente tem que ter com uma antecedência maior, já avisar o cliente para ele conseguir se programar, enviar um caminhão,
ver todos os trâmites de exportação. Então, também cuido ali de toda essa parte. Quando eu preciso ir na fábrica, eu também vou na fábrica, às vezes ver algum produto, tirar foto para cliente que eles pedem. Olha. Então, eu acabo tendo contato do início ao fim. Até com o marketing, às vezes, né, que a gente precisa fazer alguma coisa, preciso validar, fazer a tradução em espanhol. Então, do início ao fim, eu estou no processo desses pedidos, né, dos clientes de exportação. Ai, que bacana, Laura. Pois é, você citou o marketing, né? Como que é o marketing lá, culturalmente, nos países lá? Cada vez mais a gente está começando a produzir conteúdos em espanhol, olhar para esse lado do marketing também da América Latina, em parceria com os nossos clientes. Então, eles também mandam muito para a gente como que eles fazem isso no país deles, com a empresa deles, para a gente fazer isso em parceria. Então, cada vez mais a gente está buscando fazer os conteúdos em espanhol, para a gente conseguir abranger também esses clientes da América Latina. Ô, Laura, e me surgiu uma curiosidade assim, como que é feita a prospecção desses novos clientes? É em campo? É por telefone? Como é que você faz essa abordagem assim? Como que você busca? Hoje, a principal forma da gente conhecer esses clientes é em feira. Então, as feiras pra gente é muito importante, onde a gente acaba conhecendo clientes, às vezes, de países que a gente nem imagina. Mas eu também faço uma prospecção, a gente tem algumas ferramentas para acessar esses clientes, né? A gente consegue ver as importações, as exportações através de NCM e tudo mais. E também a gente hoje recebe muitos clientes que vêm até a Roden. Então, eles entram em contato através do site, entram em contato através do Instagram. Então, a gente está com essa visibilidade que os clientes vêm até a gente. Às vezes, eles estão com uma necessidade de uma porta, estão buscando um fornecedor novo. Então, a gente também hoje tem muito clientes que vêm até a Roden, entram em contato e aí o pessoal que faz esse atendimento passa para mim e aí eu sigo o atendimento com eles. Ô, Laura, e você já recebeu algum desses clientes aqui na empresa? Eles vêm para cá? Conta Sim, um pouquinho para eles nós. vêm, já recebi visitas, tenho mais visitas agora até para receber. Eles gostam de vir para a fábrica, Olha. de conhecer, de ver como é feita a porta. Às vezes eles têm curiosidade também, né, de como que é o processo de fabricação. Então eles costumam vir, às vezes, depois de uma feira que eles já estão aqui, eles aproveitam para vir para a fábrica, ou às vezes até em uma viagem de férias, eles aproveitam e vêm para a fábrica. Então eles gostam muito de visitar, gostam muito de conhecer o processo mesmo, e eles sempre ficam muito impressionados. Eles acham muito legal a construção da porta, conhecer a fábrica, conhecer a Roden. Então, eles têm, sim, esse hábito de vir conhecer a fábrica. Gostaria que eles viessem mais, mas às vezes é um pouco complicado por distância, até agenda. Mas eles têm esse costume e eles sempre ficam muito felizes, sempre adoram, sempre falam que são muito bem recebidos aqui na Roden. Então, eles gostam bastante de vir para cá. Ô, Laura, e assim, como é que é a imagem, né, da Roden para esse nosso público da América Latina, referente à versatilidade que temos desde o início do plantio até o produto final? Eles sempre ficam muito impressionados com isso, quando a gente fala que a gente tem nossas florestas próprias, que nós plantamos a madeira, porque muitos desses países, às vezes, eles não têm o insumo, né? Por mais que eles produzam, às vezes, alguma coisa de madeira ou portas, eles não têm a plantação. Muitas vezes eles têm que importar essa matéria-prima para produzir. Então, eles ficam muito impressionados que a gente consegue fazer isso do início ao fim, né? Com a grandeza da Roden, que a gente consegue plantar a nossa própria árvore, utilizar a madeira e fabricar 6.000 portas por dia. Então, eles sempre ficam impressionados e eles falam... Alguns que ainda não conhecem, né? Falam, nossa, mas a empresa deve ser muito grande, deve ter muita gente envolvida, deve ser uma... Eles ficam sempre muito impressionados, assim, porque... Muitos países, até um exemplo do Uruguai, né, que a gente atende, é um país muito pequeno, tem 3 milhões de habitantes. Uhum. Então, para eles, a gente falar de uma empresa que tem 1.000, 2.000 funcionários, para eles é até muitas vezes irreal, assim, né, um baque, porque eles não têm empresas muitas vezes desse porte, ou às vezes não tem uma empresa com tantos funcionários. Então, eles sempre ficam muito impressionados com o tamanho da Roden. Laura, e conta para nós assim, então, quais são os próximos passos ali, pensando no futuro? O nosso produto tem uma boa aceitação nesses mercados e a gente também tem a possibilidade de, em alguns mercados específicos, atender com portas com o padrão americano, que a gente também fabrica, né, para exportação dos Estados Unidos. Então, a gente vê essa possibilidade também como uma grande oportunidade para atuar
em alguns países que a gente ainda não atua. Então, a gente utilizar esse produto que a gente já fabrica para exportação de outro segmento, né, da exportação, a exportação da América do Norte, mas utilizar também na América Latina. Então, o nosso produto, ele tem uma aceitação muito boa nos mercados, principalmente da América do Sul, né, que a gente está mais próximo, que a gente já tem mais contato. Então, a gente está com perspectivas muito boas de expansão para a gente conseguir vender para cada vez mais países e também aumentar o volume dos países que a gente já atua. Ô, Laura, e quais os requisitos, assim, as habilidades que precisa ter para exercer essa função que você faz hoje? Eu acho que para exercer essa função de supervisor comercial, né, como um todo, eu acho que principalmente é gostar de ter conexões com pessoas. É gostar de realmente atender o cliente, resolver o problema, e muitas vezes não vai ser só sobre a porta ou sobre a venda. Realmente ele vai te ligar e vai contar um problema que está acontecendo na vida dele, pessoal que está ou não influenciando, né, nos negócios. Então é realmente gostar de ter essas conexões, de estar próximo do cliente, de ouvir. Vão surgir problemas, vão surgir situações que você vai ter que ser muito ágil para resolver. Então, é sempre estar muito conectado com o cliente, gostar de estar muitas vezes na rua também, né? De fazer viagens que muitas vezes não é fácil, às vezes são viagens longas, são viagens cansativas. Então, realmente gostar dessa rotina. E também é muito importante conhecer o processo, conhecer o produto, conhecer o interno de fábrica, porque muitas vezes isso vai te ajudar muito quando você está ali com o cliente, você conhecer, às vezes, o que você viu lá na fábrica, desceu e ficou do lado da pessoa que monta a porta e você entende. Porque essas dúvidas vão surgir, às vezes são dúvidas muito pequenas, mas que o cliente vai ter. Então, conhecer realmente esse processo, conhecer como funciona dentro da fábrica. Então, hoje eu faço, né, todo esse acompanhamento do pedido do início ao fim, e com isso eu aprendo muito. Às vezes eu sei uma dificuldade que o PCP tem, que às vezes eu já me antecipo e já peço para o cliente, já vi que tem que mudar, que fica mais fácil para ele se for dessa maneira. Então, a gente vai se ajustando. Então, ter esse conhecimento é muito importante. E aí, no meu caso, né, que atendo a América Latina, tem a questão da língua, né? Que hoje, todos os clientes, praticamente, que eu atendo são em espanhol. Às vezes, a gente pensa, né? Eu também, quando queria trabalhar com exportação, pensava, não, eu vou falar inglês, todo mundo vai falar inglês, a gente está tratando de negócios internacionais. Mas aqui na América Latina não é assim, eles falam espanhol, eles esperam que você fale espanhol, então eles vão tratar só em espanhol com você. Então tem também, no meu caso, né, na supervisão da América Latina, a questão da língua, de ter que falar espanhol para se comunicar com os clientes. E Laura, assim, puxando esse assunto, né, a gente tem hoje na empresa, assim, tantas mulheres atuando em áreas, assim, de destaque, né, você como supervisora, né, cuidando da América Latina, nós temos diretoras, enfim, a grande maioria da nossa atuação na própria fábrica são de mulheres. Como que você vê isso hoje? Eu fico muito feliz de ver cada vez mais as mulheres assumindo esses lugares, né? Assumindo esses lugares de destaque e de importância mesmo dentro das empresas. Hoje temos 2 supervisoras comerciais, né, que são mulheres. A Dani foi a primeira, que ela atua no Paraná, e agora eu estou na América Latina. E a gente conversa muito, né, sobre isso, a gente sempre está conversando sobre os desafios que a gente encontra. Ainda é, né, um segmento muito masculino, né, o segmento que a gente atua, de obra, de construção. Então, muitas vezes, eles se surpreendem em verem mulheres atuando nisso, né, atuando nessas posições. A gente tem uma diretora comercial mulher, né, que é a nossa referência, que a gente vê que a gente está cada vez mais conquistando o nosso lugar, conquistando espaço dentro desses cargos de importância, grandes cargos dentro da empresa, e a gente fica muito feliz. A gente é muito orgulhosa de vocês, parabéns. Obrigada. É isso aí. Ô, Laura, a gente quer agradecer por você ter aceito o nosso convite, bater um papo, a gente conhecer, compartilhar conosco a sua vivência, né, a sua atuação. E eu espero que a gente se encontre mais vezes assim para bater um papo e contar das suas experiências. Obrigada, Lívia, pelo convite. Fiquei muito feliz de participar dessa conversa. E pode ter certeza que haverão outras para a gente contar um pouco mais da atuação da América Latina. Vou adorar, Laura. Vai ser um prazer aqui receber você. Pessoal, então foi isso. Mais um podcast da Roden. Espero você no nosso próximo. Obrigada. Tchau.